Olá, amigos. Queria agradecer o convite da IA Delta, convite honroso de me proporcionar a possibilidade de falar para o Brasil sobre temas relevantes do cargo de delegado de polícia no âmbito penal, processual penal, constitucional, e é uma grande oportunidade de compartilhar essas informações, e o objetivo aqui é trazer uma avaliação, uma análise reflexiva sobre esses temas. Sou Rochester Marreiros Barbosa, delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estácio de Sá, na graduação, na pós-graduação, do curso SEI, preparatório para delegado com ênfase em resolução de exercícios, curso FAEPOL, curso online preparatório para delegado de polícia e outras instituições. O tema que foi proposto aqui para a gente falar agora é sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, a atuação do delegado de polícia no Estatuto da Criança e Adolescente e uma avaliação de como o delegado de polícia realiza a chamada audiência de custódia no contexto do Estatuto da Criança e Adolescente. Só antes de entrarmos na questão da audiência de custódia, no ECA, antes explicar mais ou menos como é que funciona, em linhas gerais, essa ideia as atividades feitas pelo delegado. Nós temos 3 instrumentos, basicamente. Nós temos o BOC, que é o Boletim de Ocorrência Circunstanciado, o APAI, que é o Auto de Apreensão de Adolescente pela Prática de Ato Infracional, e o AIAI, que é o Auto de Investigação de Adolescente por Ato Infracional. Certo? Então, esses são os instrumentos. Como é que se utiliza isso? Há uma certa confusão, às vezes, até pela própria inexperiência prática. Quem não está acostumado a atuar nessa área, é um conhecimento muito específico. A criança e o adolescente, entendendo-se criança e adolescente, com pessoa até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 a 18 incompletos. Essas seriam chamados inimputáveis, que não são punidos, não praticam crimes seguindo as regras do Código Penal e do Código de Processo Penal, não é? Ou seja, não teriam culpabilidade, portanto não praticariam crimes, eles são inimputáveis, né? Mas, no entanto, praticam os chamados atos infracionais, tanto a criança quanto o adolescente. A diferença é que quando o adolescente pratica ato infracional e a criança, as consequências das medidas são distintas. E o que seria ato infracional? Ato infracional é um fato considerado contravenção penal ou crime que é considerado análogo a este, ou seja, pratica ato infracional a criança ou adolescente que realiza fato análogo a crime ou contravenção. Então, digamos, fato análogo, porque ele realiza a conduta descrita no tipo, mas não se submete às sanções penais do crime previsto no Código Penal, e sim às soluções educativas, socioeducativas, protetivas, previstas no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. Então, partindo dessa premissa, criança e adolescente realizam ato infracional. Ou seja, em tese não ficam impunes. Na verdade, eles deveriam ser protegidos. O que a gente vê no dia a dia é que o Estado e os municípios não se estruturam de forma administrativamente palpável para garantir esses direitos fundamentais e essa proteção. A criança, então, quando pratica ato infracional, ela submete às proteções, as chamadas medidas protetivas do artigo 101 do ECA, e o adolescente, ele submete-se às medidas socioeducativas que estão no artigo 112 do ECA. Bom, e quando se depara com situação flagrancial, não é? Nós temos uma diferença muito grande com relação à criança e adolescente, porque a criança ela não é apreendida. Na verdade, ela é entregue aos pais responsáveis, óbvio que se lavra o registro de ocorrência, até para se permitir eventual apreensão de um instrumento do crime, exames periciais, mas a atribuição
em regra geral, é do Conselho Tutelar para aplicação das medidas do 111. E o delegado de polícia atua de forma mais incisiva, por exemplo, com um leque de atribuições e feixe de decisões muito maior quando se trata de adolescente. Quando o adolescente pratica ato infracional e com violência ou grave ameaça, ou sem violência ou grave ameaça, nós temos dois artigos que norteiam a conduta do delegado de polícia. É o artigo 173 e 174 do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí esses dois dispositivos, resumidamente, dizem o seguinte: quando pratica-se fato análogo a crime, em regra será o crime, né? Com violência ou grave ameaça à pessoa, lavra-se o auto de apreensão do adolescente pela prática do ato infracional. Semelhante ao que seria o auto de prisão em flagrante, mas não podemos fazer esse paralelismo. Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque o artigo 174 diz o seguinte, que essa pessoa será, o adolescente, entregue aos pais ou responsáveis através de um termo de responsabilidade. Se o delegado entender, porque o 174 ressalva essa possibilidade, salvo se o crime for grave, ou a repercussão social indicar a melhor proteção integral, o acautelamento da criança, do adolescente, para a aplicação de uma proteção. Ou seja, muitas das vezes o crime faz com que aquela pessoa fique vulnerável, a ações da população, ações até consequências de algum eventual adulto que tenha praticado o crime com ele. E essa vulnerabilidade, ela pode ser garantida pelo delegado, o encaminhando para um órgão, para uma entidade de amparo ao adolescente. Ou seja, quando ele entende, o delegado de polícia, que ele deve ser apreendido e encaminhado a uma entidade de proteção ao adolescente, ele emite a chamada nota de pleno. Então, semelhante a uma nota de culpa, mas repetindo, não podemos fazer o paralelismo, porque no adulto se lavra o auto de prisão em flagrante e a liberdade provisória vai ser decidida, confiança ou sem fiança, nas hipóteses do artigo 325, ponto. Agora, no ECA, eu posso lavrar um auto de apreensão do adolescente, entender que aquele crime não é grave, por exemplo, já é simulado que no caso de tráfico de drogas, por ser um crime que não é praticado com violência ou grave ameaça, não há necessidade de internação provisória. Então pode o delegado de polícia entender que nesse caso o fato não é grave, porque estaria ele, por exemplo, numa hipótese de tráfico privilegiado, em que não é o mesmo que um tráfico de um traficante de grande expressão ou comercializando grande quantidade de drogas, e entregar o adolescente para o pai e mãe, já que o objetivo do ECA é a proteção integral do adolescente. Não é? E, por sua vez, é possível que nos crimes sem violência ou grave ameaça, em situação flagrancial, lavra-se o BOC, ou seja, boletim de ocorrência circunstanciado, e entendendo que, por exemplo, o delegado está diante de uma hipótese em que aquele adolescente ficará numa situação vulnerável, o delegado também emite nota de pleno. Ou seja, o BOC e o APAI estão relacionados ao modus operandi do crime, ou seja, se foi com violência ou grave ameaça, APAI, sem violência ou grave ameaça, BOC. E a nota de pleno, ela não está associada ao tipo da formalidade, mas sim à consequência daquele crime, se por acaso, fato análogo, se por acaso o adolescente ficará numa situação de vulnerabilidade. Perceba um lastro muito maior do delegado decidir se o adolescente será entregue o pai responsável ou se ele será encaminhado a um órgão de amparo ao adolescente. E, decidido sobre a apreensão e encaminhamento do órgão, ele comunica imediatamente ao juiz que será apresentado a um órgão do Ministério Público imediatamente, isso não podendo no mesmo dia, no dia seguinte, para que ele possa prosseguir com as hipóteses lá de remissão, de oitiva informal, de representação por internação provisória, caso ele fique solto pelo delegado, e ao mesmo tempo comunica-se a prisão ao juiz para que ele decida se é hipótese ou não de manutenção daquela apreensão, certo? Então, o que
Que conotação é essa do ECA? De uma verdadeira audiência de custódia em que o delegado de polícia decide, tem um lastro muito maior para decidir sobre a liberdade para a proteção daquele adolescente. Com isso, fica muito claro que o nosso ordenamento ampara de forma muito tranquila a audiência de custódia. O que falta é diminuir o ranço da inquisitoriedade do sistema fascista embutido no Código de Processo Penal e ampliar essa possibilidade de liberdade pelo delegado de polícia também na hipótese de crime praticado por adultos. Bom, então fica a reflexão sobre esse tema. Se você quiser saber um pouco mais sobre audiência de custódia, curtam a página Professor Winchester Mendes Barbosa, marque 3 amigos, mande um e-mail inbox que você recebe o livro de forma digital, e o livro, em coautoria com outros acadêmicos, trata justamente sobre esse tema audiência de custódia, que você vai poder se aprofundar um pouco mais sobre o assunto de forma epistemologicamente acadêmica. Até o próximo encontro, um forte abraço a todos.